Hoje nós trouxemos para o nosso estúdio a Bruna Loureiro. Ela é neuroarquiteta. Já ouviu falar nesse assunto? Não? Pois é, gente. Aqui no Bom Dia a gente descobre as especialidades e também descobrimos os profissionais e trazemos para o nosso Bom Dia. E o bom de tudo isso é que quando a gente traz para o Bom Dia, as pessoas ficam mais atentas e vão buscar o profissional. Porque às vezes você pensa que o profissional não tem na sua cidade, não tem no seu estado. E às vezes você procura um profissional fora, sendo que você tem ele dentro da tua própria região, né? E aí a gente vai conversar com ela agora, porque a gente vai entender um pouquinho mais sobre a importância da neuroarquitetura na criação dos ambientes internos. E eu acho que é bem interessante essa especialidade, esta profissional, para falar sobre o assunto. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Tudo bem, minha linda? Eita, olha, eu fico imaginando assim, que as cores, de repente, os próprios móveis, tudo isso realmente eu acredito que influencia de uma forma positiva ou às vezes até negativa, dependendo da pessoa, né? Porque eu tenho uma amiga que vira e mexe, ela tá mudando os móveis de lugar. Aí ela não tá satisfeita com o móvel de um lado, aí ela troca pro outro lado. Aí um dia desse ela disse: Vanusa, eu percebi que o problema não estava no lugar, não era no lugar que o móvel estava, mas era o próprio móvel. Você acredita que eu tirei de casa, peguei um outro móvel, coloquei dentro de casa e a história mudou? Isso é verdade? Vamos explicar para quem está em casa primeiro o que é a neuroarquitetura e como ela surgiu. Bom dia. A neuroarquitetura é um assunto que ainda desperta muito interesse e curiosidade nas pessoas, quando eu falo que trabalho com neuroarquitetura também. A neuroarquitetura nada mais é do que a união entre a neurociência e a arquitetura, onde a gente vai estudar como os ambientes trabalham ali na nossa função cerebral, como que a gente vai se sentir ao adentrar um ambiente, como que vai ser a nossa função ali dentro, na hora da criatividade, em um espaço de trabalho. A gente também estuda um pouquinho dos hormônios, quais os hormônios que vão ser liberados ali, como que a gente pode melhorar, então enfim, dando pinceladas mais ou menos é isso. E a neuroarquitetura surgiu na Califórnia no início dos anos 2000 e aí vem sendo estudada mundo afora. E teve força, né, no assunto durante a pandemia, porque muita gente ficou dentro de casa, a gente percebeu as necessidades que cada um teria, o que a gente precisava mudar. Teve um boom da arquitetura, de reformas, construção, também nesse período pós-pandemia. Então a gente pôde trabalhar os espaços de uma forma mais assertiva. No escritório, eu sempre gosto de fazer projetos personalizados, porque eu acredito que o cliente tem que se sentir bem, né? Depois que ele recebe aquela obra pronta, a obra sempre tem uma dorzinha de cabeça. Então, assim, aliando a neuroarquitetura com a arquitetura em si, que eu acho que uma não consegue trabalhar solta da outra, né? A gente até usa, às vezes, sem saber. Então, eu acho que só tem benefícios para deixar o projeto com personalização e uma boa função para o cliente no dia a dia. Eu vendo você falar assim, eu fico imaginando que deve existir ambientes que muitas vezes você não sente vontade de estar dentro. Outros ambientes que se você pudesse não sairia de casa porque gosta do ambiente, se sente bem. E aí vem para a parte corporativa também. Isso de uma certa forma influencia até no bem-estar profissional dos colaboradores, dos próprios líderes. Quando a gente imagina que com a pandemia uma boa parte teve que ficar em casa trabalhando e teve que conviver com os familiares e muitas vezes não entendia, quando você fala de hormônios, né? Não entendia por que determinadas coisas aconteciam. Aí a gente fica imaginando cor, o tipo de móvel que está ali, sei lá, de repente um móvel da cozinha, uma parede. Eu queria que você falasse, desse exemplos, por exemplo, tanto dentro de casa, para muitas pessoas que estão trabalhando dentro de casa, mas vivem dentro de casa e ao mesmo tempo tem a sensação que está dentro de um escritório. Né? Eu queria que você desse um exemplo corporativo e ao mesmo tempo pudesse dar algumas dicas para as pessoas que estão assistindo com o que você já tem percebido nesses últimos tempos. Nos ambientes corporativos, a gente via muito aquele ambiente engessado, branco, luz bastante forte, neutro, que a gente tem 3 tonalidades de iluminação.
a 6.500, 4.000 e 3.000, que é a bem forte, a neutra e a amarela. Nesses ambientes corporativos, o ideal é que a gente utilize uma luz mais de atenção, uma luz neutra, uma luz mais forte, não tanto isso da luz mais fraquinha, penumbra. Então, assim, o que a gente precisa nos ambientes corporativos são aqueles espaços de descompressão também, né? Onde o profissional possa ter aquela relaxada e para poder voltar no gás para o espaço. Vai depender também das funções que aquele profissional desenvolve dentro desse ambiente? E na neuroarquitetura como um todo, é interessante a gente trabalhar com essa integração do ambiente interno com o externo. Mesmo que você não possa fazer grandes reformas, tem algumas coisinhas que a gente pode mudar para te ajudar. Como, por exemplo, um vaso de planta no interior, borrifar um cheirinho bacana, ter formas orgânicas, cores. O verde está muito ligado com uma boa regulação ali do teu humor durante o dia. Tem estudos que comprovam isso. Tons neutros, né? Suaves, desculpa. O verde, o azul. Então, isso tem relação, sim, com a liberação dos hormônios que a gente vai ter e com os momentos que a gente pode ter uma regulação, né, ao longo do dia. A iluminação influencia, essa integração do ambiente interno e externo, enfim. Tem um estudo que mostrou de um hospital nos Estados Unidos, que eles colocaram alguns pacientes em quartos mais enclausurados, que não tinha tanta integração com o exterior, e outros pacientes colocaram em um quarto que tinha uma janela de piso ao teto, que dava para um pátio interno que tinha bastante verde, bastante jardim. Então, isso possibilitou a rápida recuperação deles. Então, assim, é notório, a gente sabe, né? E o mundo hoje em dia está muito no automático. A gente vive muito dentro de ambientes fechados, enclausurados ali. Então, a gente precisa, de alguma forma, ter essa integração para poder até criar melhor, né? Aumentar o nosso nível de criatividade. Porque, de fato, isso influencia bastante. Você sabe que vou até te dar um exemplo profissional meu, que eu não imaginava que poderia influenciar, mas eu já sentia isso há muito tempo atrás. Quer ver? Meu filho tem 14 anos, digamos que há uns quase 20 anos, acho que mais de 20 anos atrás, eu fazia um programa de entretenimento. E antes de iniciar esse programa de entretenimento, todos os programas da manhã eram programas com cores bege, marrom, aquelas cores mais fechadas que representavam muito essa questão do jornalismo, né? Eram cores mais assim terra, né? E aí, por incrível que pareça, essas cores, de uma certa forma, não mexiam com a minha autoestima. Então, quando eu fui convidada para apresentar o programa de entretenimento, há bastante tempo atrás, uma das coisas que me chamou bastante atenção e que eu achei muito interessante é que a arquiteta, na época, que tinha vindo de fora também, ela disse, vamos ver o que a Vanusa quer para esse programa de entretenimento, em termos de cores, em termos de cenário. E aí a ideia era colocar as mesmas cores de sempre, né? O marrom, aquele marrom mais escuro, né? Chegando quase ao preto. Teria o azul, mas um azul mais fechado. Então, assim, um ambiente mais assim, não vamos acordar as pessoas tão assim, né? E aí, na época, eu me lembro bem, eu falei, olha, eu quero um programa alegre. Eu quero um programa que eu acorde as pessoas com alegria, com autoestima, muito parecido comigo. Sim. E aí, claro que na época a empresa analisou e chegou a essa conclusão de que tinha que ser algo que realmente acordasse as pessoas. E pela primeira vez, teve um programa com cor no ar. Nenhum programa tinha as cores que teve. O laranja, o verde, né? Essas cores que cheguei. Sim. E foi um programa muito interessante. O primeiro dia, as pessoas já sentiram um diferencial. Parece que as pessoas já acordaram de uma forma diferente. Então, quando você fala, eu acho muito interessante. Eu que faço programa de entretenimento, por mais que a gente lide com o que é sério, falamos de saúde, falamos de moda, temos música, temos vários assuntos abordados aqui dentro. Mas a questão
de trabalhar esse bem-estar, essa energia boa, as cores influenciam. Tanto é que eu sinto a necessidade do verde, eu sinto a necessidade do rosa, do lilás, dessas cores que chegam. Claro que casado com cores mais neutras, mas a gente fica extremamente feliz em ver uma profissional como você que está no mercado trabalhando esse lado, ver esse lado, a importância do psicológico das pessoas, que vai influenciar quem está em casa. Sim, com certeza. Né? A gente está até vendo aqui algumas imagens que a gente tem o projeto da Marina Campanhã, que é paisagista, que ela fez esses bancos orgânicos para o Shopping Rio Puti. O shopping, por si só, é um espaço já enclausurado, que é feito para isso, não ter tantas aberturas, né, para a gente passar mais tempo, consumir mais, já tem esse objetivo. E ela projetou esses bancos com floreiras, que já fica uma pegada mais orgânica, não tem aquela rigidez das linhas retas, tem esse paisagismo, então já dá um bem-estar. A gente também pode utilizar essas vegetações dentro de casa, não nessa quantidade, se não for o caso, que também foi um projeto que a Marina fez, tanto arquitetônico quanto paisagístico. E também em projetos corporativos, de hospitais, de hotéis também. A gente tem o projeto aqui como exemplo do Albuquerque Pacheco, onde o Jefferson Pacheco e o Ciro fizeram um lago ornamental, que muita gente às vezes não sabe, né, que a gente pode criar um lago ornamental. Então, são ramos da arquitetura também, fora a neuroarquitetura, atrativos, né? Que casados ficam super bacanas. Eu achei interessante você mostrar essa parte do shopping, porque eu me lembro bem, sabe, Bruna, que quando não tinha essa parte dessas árvores com flores, essa ambientação, as pessoas não davam muita atenção para esse lado. Sim. Depois que ambientou, que deixou o espaço mais assim atrativo, a gente vê que dependendo de como for o dia, não tem nem cadeira para você sentar. Porque as pessoas vão todas para lá. E o bom é que você pode conversar, você se alimenta, você vê, tem um lado também que mostra as árvores do outro lado, verde, né? E aí, de uma certa forma, isso é interessante, porque isso também chama para aquele lado também o lado financeiro, da própria economia, no sentido de levar as pessoas também para ter prazer de estar lá, de comer, de ficar mais tempo lá. Sim, só linkando também com o que a gente tinha conversado antes sobre a iluminação. 2 pontos. Para perceber quando você for em um fast food. O fast food tem aquela luz bem forte, cores bem fortes também, o laranja, o vermelho. O que ele quer de fato te induzir a se alimentar e ser algo rápido. Vai em um restaurante que é um restaurante um pouquinho mais chique, que tem aquela luz mais penumbra, mais amarelada, que é um restaurante que quer que você fique ali consumindo o produto deles, né? São percepções assim mínimas. E também para explicar um pouco como que funciona no escritório, a gente sempre faz um briefing depois que o cliente fecha. Então, a gente quer entender como que é a rotina daquele cliente no dia a dia, como que é o sono dele, se ele tem insônia ou não, como que a gente pode ajudá-lo a produzir ali a melatonina também, porque a iluminação vai influenciar, os materiais que a gente vai utilizar vai influenciar, se ele tem alguma alergia. Então, isso tudo é muito importante a gente conhecer, porque cada projeto é único, né? E ele tem que ser personalizado, que é um investimento de tempo e de dinheiro também. Entender o que aquele ambiente propõe, né? Exato. O que ele deseja. Quando você fala assim, aí chama atenção justamente para a questão dos rodízios. Isso. Achei super interessante quando você falou agora dos restaurantes. Realmente, tem restaurantes mais chiques, aqueles restaurantes que querem que a gente passe mais tempo lá, que as pessoas costumam passar muito tempo, quem gosta, quem toma um vinhozinho, passa mais tempo ali conversando. Quando menos espera, a hora já passou. E relacionado aos rodízios, a gente vê que é tudo muito mais claro. Isso. Muito mais dinâmico. Muito mais dinâmico, é para você comer e não passar muito tempo. Exato. Interessante isso daí, muito bom. Como é que podem aplicar em projetos residenciais, que a gente sabe que é família? Pronto. Em projetos residenciais, a gente sempre procura, diferente do comercial, né, que é mais amplo, a gente procura entender a necessidade específica do cliente e também como que é a dinâmica da casa, quantas pessoas vão morar, se tem pet, enfim.
E como que é a demanda? Tem gente que trabalha em casa, então precisa de um espaço propício para isso, um espaço dedicado, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar de uma forma que fique algo agradável, que estimule a criatividade dele. E a gente pode usar tanto a questão da iluminação, para aquele ambiente que seja uma iluminação mais assertiva, mais direcionada para a área de trabalho, que não te cause sombra, cores que estimule a tua criatividade, a tua produção, diferente de um quarto que vai ser algo mais relaxante. A gente sempre pergunta também se o cliente gosta de assistir TV dentro do quarto. Porque às vezes já tive casos de clientes que não gostavam, não queriam esse estímulo. O estímulo da TV seria somente na sala. Cores, materiais, texturas, tons mais claros que a gente pode priorizar ao invés de tons mais fortes, como o laranja, o vermelho, o roxo, a gente pode deixar para outros pontos, né? É sempre interessante a gente realmente entrar a fundo nesse assunto para criar algo bem assertivo e personalizado. Por exemplo, em projetos para crianças, seja em escola ou em casa, uma brinquedoteca, é bem interessante a gente trabalhar com, dependendo da idade da criança, um ambiente que seja montessoriano, que seja na altura da criança, que a criança possa ter a autonomia de pegar os brinquedos e guardar, para ela ter essa percepção. Alguém, né? Como a gente tem um exemplo da brinquedoteca de uma escola em Barras que a gente fez, que se você perceber, ela tá toda na altura da criança. Então o painel, a gente tem uma mesinha que é modulada à altura, né? Então vai modulando ali de acordo com a altura que a criança tem, as carriolas para pegar o brinquedinho, brincar, guardar, dar essa responsabilidade. Tem o estofado que tem o painel sensorial. Assim que a criança entra, ela tem os cabideiros que ela chega e bota a mochila dela, tem a mesa na altura dela. Não deixa de dar responsabilidade e autonomia, né, para essa criança. Exato. E também o outro ponto que foi super bacana, a questão das texturas. A gente utilizou um carpete que imita grama. Então tem essa questão da diferença da madeira que a gente utilizou no piso e a gente consegue ter essa percepção de diferentes texturas. E o quadro que a gente fez o painel dos artistas, o mural dos artistas, que é para dar aquela sensação também de pertencimento em relação às alturas, né, mas também de pertencimento nessa parte, porque eles vão ver os desenhos deles ali, o painel dos artistas e tudo. Então é muito interessante trabalhar com a neuroarquitetura porque, como eu falei no início, eu acho que ela não se desvincula da arquitetura em si, é algo que é muito junto, e né? não deixa de estar trabalhando o psicológico das pessoas. Exato. De uma forma positiva. Quando você falou dos hormônios, eu queria que você citasse ou, de uma certa forma, pudesse explicar como você me falou aí que as crianças, né, os quartos, mas especificamente, digamos que dentro de uma casa tem uma família que o pai é mais acelerado, a mãe, olha que complicado, a mãe já é mais, né, mais quieta, mais tranquila, aí já tem um filho que é mais lento e já tem outro que é mais acelerado. Por exemplo, dentro do quarto, você vai analisar, vai conversar com essa família e, por exemplo, o quarto do menino ou o quarto da menina, ou se de repente tem duas pessoas com temperamentos diferentes, tendo que dormir no mesmo quarto. A gente fala tanto dos irmãos, como a gente fala também do esposo e da esposa. Aí, como é que é trabalhado esse lado em relação à neuroarquitetura? Nessa parte, a gente tem que ter um contraponto, né? Ter um meio a meio. Porque não adianta só eu trabalhar com iluminação mais branda, cores mais leves, porque a gente tem que atender a todos, né, da melhor forma, mas também que não atrapalhe a rotina do dia a dia. Então eu acho que é muito balancear essas vontades, esses gostos, principalmente em quarto de casal, que a gente precisa ser muito assertivo assim para os dois, né, para não ficar só um ponto, que a gente vê muito que às vezes a mulher, não, eu quero isso, e o homem fica mais caladinho e eu peço para falar, né? E as mulheres são as que mais têm problemas com hormônios, né? Isso. As mulheres. A gente sofre um pouquinho mais com isso. Então, assim, mesclar para poder ter esse controle, né, de meio a meio, trabalhar cores, iluminação. De repente, se a gente trabalha uma cor mais leve na parede, mas ainda tem um mais acelerado que não gosta muito de cores suaves, a gente pode trabalhar na roupa de cama, em decorações, também em quadros. Por exemplo,
de repente, um lado da parede onde eu vou dormir e olho mais, Sim. tipo, quadros, a parte do guarda-roupa, enfim. Pode acontecer, por exemplo, no momento desse trabalho da arquitetura, você, tipo, de uma certa forma, até ajudar essas pessoas a procurarem os seus lados? Sim. Onde vão se sentir melhor? Sim. Às vezes ele já vem com o espaço de cada um. Eu sempre pergunto, o lado de você é qual e o seu é qual? Pra gente ter, até Muito fazer uma interessante. mesinha que seja trabalhada pra mulher, que tenha os acessórios, as gavetas, que a gente tem mais coisa pra guardar. Então, sim, isso influencia sim também e vai também um pouco mais pro Feng Shui. Que aí já é um outro braço. Já é um outro braço. E aí a gente chama atenção porque às vezes as pessoas estão dentro do quarto, não só elas como um bebezinho, né? Então realmente tem que ver, tem que balancear realmente esse ambiente. Agora me fala dos desafios para colocar tudo isso em prática. É muito difícil? Não é difícil, mas eu acho que não é todo mundo que ainda conhece e que não é todo mundo que está muito aberto. Não é nada de outro Influencia, mundo. você pode ter Influencia, impacta positivamente, mas o que a gente pode trazer assim, Bruna, eu não tenho esse tempo e eu não quero investir também em grandes reformas. O que é que eu posso fazer? Coloca uma planta no teu ambiente, uma plantinha de interiores ou uma planta que, se você tiver uma varanda, dê para colocar, né, uma planta um pouco maior. Experimenta comprar um borrifador um cheirinho, coloca na tua cama antes de dormir. Bota uma luz mais branda. Eu não tenho, só tenho uma luz bem forte no meu quarto. Compra um abajur. Então, assim, são pequenas coisas que a gente pode ir mudando para poder melhorar. Esse e aí, ambiente, aos né? poucos, a gente já vai percebendo a diferença. E uma dica que eu posso dar aqui é para vocês todos. No final de semana, trabalha os sentidos de vocês. O tato, o olfato, o paladar. Faz um jantar à luz de velas. Presta atenção na comida que você está comendo, no sabor, na textura. Chama uma companhia boa, agradável. E aí você vai lembrar desse momento e de uma forma, querendo ou não, você vai trabalhar ali a neuroarquitetura de uma forma bem tranquila. Também vai num ambiente aberto, num jardim, vai descalço, experimenta as texturas das coisas, lembrar do sabor, lembrar do cheiro. Isso é até bom para memorização, né? Para você não esquecer as coisas. Os ambientes, eles realmente podem, de uma certa forma, ajudar, principalmente se você souber fazer isso que você está falando, para todos nós, né? Porque a gente vive numa correria gigantesca que você não percebe o ambiente que você está. Você não admira, você acaba não vivendo situações gostosas dentro do ambiente que você está e muitas vezes nem muda. Eu percebi as plantas e o artesanato. Isso. E só um link com o que você falou, que também é um braço da Neuro, é o Mindfulness, que é estar presente ali naquele momento e experimentar aquele momento, né? Porque às vezes a gente está na correria e tem estudos que mostram que a gente passa boa parte do nosso dia, cerca ali de 12 horas, conectado em tecnologias, dentro de ambientes fechados. Então a gente precisa desses momentos com o exterior, de descompressão, de relaxamento, mesmo que seja rápido. A gente pode pode utilizar de técnicas que melhorem o nosso dia a dia, né? Melhorar a nossa produtividade, criatividade. Essas pequenas mudanças já ajudam bastante. Muito bom, foi ótimo conversar com você. A Bruna veio para o nosso programa, neuroarquiteta, tá? E veio falar sobre a importância da neuroarquitetura nas nossas vidas através da criação dos ambientes internos, onde nós vamos ficar mais tempo, onde nós queremos passar mais tempo ali. Isso é maravilhoso também para fazer as pessoas apreciarem um pouco mais o que elas têm. Verdade. Porque às vezes passa tudo tão rápido que você perde aquele momento e acaba não guardando nem as memórias afetivas, né? A gente fala muito sobre isso aqui no programa. Você tá de parabéns. Obrigada, tá? Mesmo. Quem quiser entrar em contato com você tem o Instagram, né? Vai aparecer na telinha, mas eu queria que você reforçasse. É o brunaloureiro.arc. Pronto, então olha, você pode entrar em contato com ela e marca um momento para que ela possa ir lá e ver tudo direitinho. De repente esse ambiente que você não quer parar em casa, ou aquele ambiente que você está tendo mais só como trabalho, ele pode ser um ambiente diferenciado e ficar tudo mil maravilhas, né? Com certeza. Obrigada, tá? Obrigada.